Fala pessoal, eu sou Eric Figueiredo e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre Node.js e Realtime. Na semana passada eu gravei um hangout aqui com o William e com o Wendel e eu senti assim que durante o hangout bastante gente não tinha nem noção de para onde ir, como começar. Então eu gravei essas 5 aulas bem básicas sobre Node, sobre os primeiros passos, aprendendo uma visão geral, tá? Não me aprofundei muito no assunto, senão ia dar muito mais aulas. Vai ficar para uma outra oportunidade isso, mas já dá para dar uma boa noção do Node, sobre os princípios básicos do Node, sobre o Mongo, como que a coisa funciona, como que a gente programa, tá? E essa era a minha intenção. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Realtime e a gente vai pegar o aplicativo que a gente fez lá na aula anterior, na aula 4. Eu já repliquei, eu só repliquei o diretório, é o mesmo projeto, eu só dupliquei aqui e coloquei a aula 5, tá? São os mesmos arquivos. Inclusive, ó, nota que aqui no meu package.json tá o NodeMoon. Eu falei também já bastante nas últimas aulas sobre o NodeMoon. E eu vou começar aqui o meu trabalho, então, de transformar isso daqui em real time. Para isso eu vou usar um cara chamado Socket.io, que é um cara muito legal, muito interessante de se trabalhar e que soma muitos recursos para gente. Também quero reforçar que eu já estou rodando o MongoD aqui, tá? Falei também sobre isso na aula anterior. E aqui no meu console vou dar um npm install socket.io e vou dar um enter aqui e aguardar o processo de instalação. O Socket.io ele traz alguns recursos muito úteis na questão de real time, porque ele não é só o WebSocket, tá? Ele analisa, ele é cross-browser, então ele analisa qual que é a melhor forma para determinado browser e aplica aquele resultado, tanto fazendo Ajax Polling ou o próprio WebSocket e diversas outras técnicas, tá? Que ele acaba executando e rodando aí em background para poder facilitar para a gente enquanto a gente está trabalhando. E prontinho, agora que a gente já tem o Socket.io instalado, vou rodar aqui limpar minha tela. CLS, o comando no Windows, no Linux é o Ctrl L, tá? E a gente vai aqui rodar um comandinho chamado npm start. Maravilha. Eu vou fazer aqui a integração com a parte de front-end usando o jQuery. Você pode usar o Angular, pode usar o Vue, pode usar o React. Você pode usar o que você preferir. Aqui para aumentar também a quantidade de pessoas que vão conseguir entender o que eu estou fazendo, eu vou usar o jQuery mesmo, que vai ficar mais simples. Eu podia também usar só JavaScript, mas eu vou usar o jQuery, já vai ficar de bom tamanho. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui ó, no meu diretório libs, criar um novo arquivo, vou chamar de socket.js. Socket. Aí. Tá? É um módulo, obviamente é um módulo. Exports. E vou colocar aqui um function IO. Aqui dentro eu vou fazer toda a configuração, tudo é como se fossem as rotas, tá? Não é bem rotas o nome, mas eu já vou explicar, já vocês vão entender direitinho. Vou abrir aqui o meu arquivo app, que é o arquivo do Express, onde eu jogo tudo o que vai ser carregado lá para o meu servidor. E aqui eu carrego o meu socket. Vou fazer duas coisas aqui, ó. Aqui em cima, vou criar um var io igual require socket.io. E aqui embaixo, depois que eu instancio o meu app, tá? O meu express na variável app, eu vou chamar app.io igual io. Assim ele vai jogar o io dentro do express. E quando ele exportar aqui, ó, ele vai exportar o socket.io junto. Agora eu vou integrá-lo no meu servidor. Para isso, ó, eu já tenho aqui o meu app, que traz o meu junto socket.io, como eu disse. E eu posso vir aqui, ó, aonde eu
crio a minha variável server, que vai ser o cara que vai ficar escutando a porta lá, que vai ser o meu servidor web, e faço assim, ó, app.io.attach e jogo aqui, ó, a minha variável server. Assim eu integro o meu socket.io dentro do meu server HTTP. E agora, ó, maravilha, agora eu já posso começar a trabalhar. Vou fechar aqui, vou verificar se não deu nenhum erro aqui. Aparentemente não. Vamos abrir nosso servidor, localhost 3000. Maravilha, ó, não deu nenhum erro por enquanto. Então, vou continuar em frente. Vou vir aqui e vou começar, acredito, carregar aqui o meu front-end. Eu vou jogar aqui no final do meu buddy 3 arquivinhos. Tá? 3 scripts. O primeiro cara é o jQuery do CDN. Eu já deixei o link aqui, só para evitar a gente ter que ficar perdendo tempo carregando isso depois, tá? Então já deixei aqui separado. Vou vir aqui, vou carregar o meu socket.io da seguinte forma: /socket.io /socket.io.js. Eric, aonde está esse arquivo? Da onde você está carregando? Ele que jogou de alguma coisa dentro do diretório public? Tá aqui, afinal de contas, essa barra aqui refere-se ao diretório public. Se você olhar, não, mas não precisa se preocupar, que o próprio socket.io tá cuidando de inserir isso daqui pra gente. O Express junto com o socket.io já tá cuidando de fazer essa integração, não precisa se preocupar de onde vem esse arquivo, tá? Vou vir aqui, ó, vou criar um JavaScript, nome do diretório JavaScript que tá aqui, JavaScript vou chamar de main, pode ser, .js, tá? Vou vir aqui, vou criar o arquivo, só para não ficar dando erro lá, main.js, prontinho. Aí eu vou colocar aqui o meu IIF, prontinho. Vamos voltar, vou abrir o console aqui, aparentemente deu algum erro aqui, ou foi impressão minha? Attach server, deu um errinho aqui, deixa eu confirmar se eu fiz tudo certo. Vou abrir o meu app.js e aqui, faltou, né, chamar o método e fechar a linha ali. Acho que agora sim. Deixa eu recarregar. Show. Vamos pegar aqui, ó, essa linha aqui, colar aqui, executar. Maravilha, ó, o meu arquivo já tá JavaScript sendo servido pelo Express e pelo socket.io. Não preciso me preocupar com isso, porque ele mesmo já resolve pra gente. E o meu socket.io, deixa eu abrir o console, nenhum erro, nenhuma mensagem de erro. Vamos lá então. Nesse momento eu acho que eu não vou mais usar o app e não vou mais usar o index. Vou vir aqui, tá? Vou vir aqui no meu arquivo main.js. Primeira coisa que eu vou fazer é começar a cortar o efeito padrão, tanto de enviar o formulário quanto clicar no link. Assim eu começo tudo a tratar aqui no JavaScript, tá? No front-end mesmo. Então eu vou vir aqui, dar um submit. Ah, não deu o return false, senão não vai funcionar, né? Maravilha. Recarregou, clicou, maravilha, não tá funcionando. Vamos testar o form aqui para ver se rolou. Também, ó. Aula 6 de definir aulas da semana seguinte, tá? Descrição pode ser a mesma coisa. Vou vir aqui e vou dar um adicionar. Maravilha, ó, não foi. Agora eu consigo fazer isso tudo usando a Ajax. Show de bola. O que eu vou fazer aqui então, tá? Como eu disse, eu vou fazer toda essa parte de tratamento usando o jQuery, tá? Se você usar o Angular, React, Vue ou qualquer outro framework que você quiser, você pode vir aqui sem problema nenhum, tá? Vou usar o jQuery porque eu acredito que mais gente conhece do que os outros frameworks,
Então aqui, this.attr action, mesma coisa aqui, this.serialize, show de bola. E aqui ponto .done, vou dar um data, vou vir aqui, vou dar um this ponto trigger, um reset só para ele resetar o formulário, remover todos os dados dele. E aqui ó, var table HTML. Nota que eu estou usando alguns recursos do ES6, tá? Chrome dá suporte, então tá me deixando mais à vontade. Daqui um TRT. Eu acho que eu vou até fazer isso mais fácil. Vou vir aqui na minha view. Aqui. Copio esse cara. Cola aqui dentro. Vamos só trocar as variáveis aqui então. Então vou vir aqui. Vou colocar assim. This. Ponto. Opa, this. Não, tr, né? Ponto. Length. Mais um. Vou fazer a mesma coisa aqui. Onde eu tenho o título. E vou colocar aqui. Seria, né, primeiro que eu informar o JavaScript, o ES6 ou ES 2016, que eu vou usar uma variável, data.title aqui, show de bola. Posso até copiar, porque eu acho que eu vou usar isso aqui mais algumas vezes. Vou usar aqui também para o description, e obviamente para os links aqui, que eu vou colocar o underline D. Vou também mexer aqui nesse cara todo aqui. Eu acho que eu vou colocar direto o color head, que é o padrão, né? Ele vem com o color head aqui. Ele já vem como tarefa não feita, obviamente. E aqui vou colocar o not ok também direto, para não ter que ficar se preocupando com esse processamento. Eu acho que isso aqui mata. Falta só a gente adicionar isso daqui. Então vou vir aqui, tbuddy.append, e vou colocar aqui o meu table HTML, uma variável, não uma string. E maravilha, isso daqui vai resolver para mim então essa parte aqui do formulário. Vamos vir aqui embaixo no link e fazer agora a mesma coisa, tá? O link a gente acessa via get. Vou continuar aqui com o mesmo esquema. This.attr href. Maravilha, peguei o link. Vou vir aqui ponto .done. Vou também colocar aqui o meu data. E aqui a mesma coisa. Toggle class. Color head. Maravilha, se ele já troca a classe aqui quando eu clicar. If. Vou colocar aqui também um ponto trim para tirar os espaços excedentes. E dar um ok aqui. Se for igual a ok, se o texto que tiver dentro do link que eu estou clicando for ok, eu vou trocar, obviamente, tá? Vou até copiar aqui, ó, para not ok. Só para ficar mais explícito, eu vou repetir aqui, ó, e vou colocar que ele vai virar um valor ok. Prontinho. Eu acredito que isso daqui também resolve a parte do link. Então, viu que não tem nenhuma novidade, é só jQuery mesmo, só, né, o JavaScript que você já conhece, fazendo um post, adicionando aqui o resultado sem carregar a tela. Obviamente que eu fiz algumas alterações aqui que eu vou precisar remeter, né, lá no meu servidor. Por quê? Porque quando eu dei o meu routes aqui, ó, quando eu dou ADD, ele dá um redirect, não é o que eu quero, né? Eu nota que, por exemplo, aqui no ADD, ó,
aqui no meu form, ó, quando eu dou submit, eu espero um data, tá? Ele tá recebendo aqui um redirect, então isso daí vai impossibilitar eu de usar esse cara. Então, assim, eu podia verificar aqui o header, se essa chamada era uma chamada Ajax, ou dar o redirect ou então retornar o dado. Mas eu vou preferir fazer a alteração direta aqui, vai ficar mais simples pra gente. É só vir aqui e fazer o seguinte, ó. Vou comentar, para você não perder a referência desse código, não vai ter o material da aula anterior, né? Vou dar um res, que é o meu response, set header. Vou passar aqui o meu content type, T maiúsculo, application barra JSON, maravilha, e um res.send, e aqui eu chamo um json.stringify. Olha que legal, ó. Eu tô no servidor aqui, tá? Esse index, o único arquivo de front aqui é o main.js. Esse index.js, ele é um arquivo de servidor, ó. Tô usando o json.stringify, JavaScript, tá? E vou chamar aqui, ó, o meu task, que é esse cara aqui, ó. Tá? Lembra, ele não tá perdido ali, tá? A mesma coisa eu vou fazer, deixa eu ver se eu tô usando aqui o data em algum lugar. Não tô usando. Eu acredito que eu não vou usar isso mais. Se eu precisar, eu volto aqui e altero. Não, vamos já dar esse mesmo retorno aqui embaixo, aqui, em vez do redirect. Isso vai salvar a minha vida no futuro, se for preciso, né? Vou vir aqui, que eu vou deixar aqui já no esquema já para trazer pro front. Vai que. E é isso aí. Eu acredito que com todas essas alterações, nenhum erro no servidor, eu posso testar aqui sem problema. Vamos tentar trocar aqui? Opa. Deixa eu recarregar. Aí, trocou para OK. Se eu recarregar, OK aqui. Voltei de novo. Aqui, eu vou deixar por enquanto... Bom, vamos cadastrar aqui. Enviar aula 6. Tá? Criar material para uma sexta aula que será postada no futuro. Vou dar um adicionar. Quase deu um errinho lá. Ele, embora tenha adicionado aqui, mas ele acabou dando um errinho. Aqui, table.html. Ah, tá para baixo aqui, tá fora do Done, por isso que tá dando erro ali. Vamos voltar lá. F5. Aula 6, tá? Preparar material para uma futura aula 6. Adicionar. Maravilha, não recarregou. Adicionou aqui. E se eu recarregar de novo, tela também vai estar aqui. Então a gente tem uma tela Ajax, tá? Aqui ele manda as requisições e imita, simula, adiciona os dados aqui novamente, evitando que eu venha aqui, ó, e fique dando enviar aula 6, enviar aula 5, recarregando a tela e já exibindo os dados para o usuário. Mas maravilha, isso ainda é Ajax, não é o real time que eu estava falando. O que a gente vai fazer aqui então? Eu vou começar agora a fazer uma conversa com o servidor. Eu vou emitir a conversa, informo, eu envio uma mensagem para o servidor e o servidor me retorna, mas eu não vou ficar escutando isso o tempo todo, fazendo um loop aqui com aquele set timeout, não. Isso tudo vai ser feito a comunicação quando necessário, usando o WebSocket. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é voltar aqui no meu socket.js e fazer a minha primeira conexão. Vou vir aqui, ó, criar um io.sockets.on e vou fazer assim, ó, connection. E vou informar aqui, ó, function client, por um ponto e vírgula aqui já vai ficar fechadinho.
E esse client vai ser o cara que vai fazer todo o processo de enviar e trazer mensagens. Nota que eu estou dando socket on aqui, connection, ou seja, ficar escutando novas conexões. O que eu vou fazer? Sempre que houver uma nova conexão, vou dar um client.emit. Então, sempre que eu quero enviar uma mensagem, eu uso o emit. Se eu estou no servidor, ele manda a mensagem lá para o front-end. Se eu estou no front-end, ele manda a mensagem para o servidor. Vou colocar aqui, ó. Hello vai ser a identificação da conversa, tá? Dessa conversa de servidor com cliente. E aqui, ó, Titly, you has been, até escrever em português. Você está conectado. Maravilha. Vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova variável chamada var socket e vou chamar aqui o meu I/O, que já está sendo carregado lá no index. Lá no meu front-end, como eu já tinha mostrado antes, no meu socket io.js aqui, tá? IO, vou abrir aqui e vou informar o servidor de socket. Nesse caso é o http localhost 3000, que é o mesmo que eu estou usando aqui agora atualmente, tá? Agora, com essa minha variável socket, eu posso fazer o processo de conversa, tanto o escutar quanto o enviar uma mensagem. Então vamos escutar ele aqui, aquela minha conversa hello, tá? Aqui ele emite o hello e aqui eu escuto, tá? É sempre assim, um emite e o outro escuta. Vou criar aqui o meu function msg console.log msg. Assim eu vou escutar a mensagem do servidor. Vou voltar aqui, tá? Vou recarregar. Ctrl Shift I. Deu um errinho aqui. Localhost aqui, faltou um S. Vamos lá, de novo. Maravilha! Agora a gente já tem um processo aqui de conversa, tá? Ele escuta a conexão, quando o cara se conectar, ele responde com o hello. Por sua vez, aqui ele se conecta, que vai gerar mensagem para o connection, e fica escutando aqui quando for acontecer o hello. Vai funcionar? Ainda não vai funcionar. Falta eu vir aqui no app.js e aonde tá aqui o meu I/O aqui, tá? Eu chamar o meu socket. Vou vir aqui, dar um var socket require e aqui, ó, vou adicionar o meu diretório ponto barra, não pode esquecer, né? libs barra, deixa eu só conferir o nome aqui se está certinho, libs.socket.js e eu vou passar aqui, ó, minha variável IO. Vou salvar, vamos ver se o servidor vai passar. E aqui eu vou recarregar. Vamos ver se vai escutar. Ó, já nem precisou, já tá aqui, ó, você está conectado. Tá? Você está conectado. Já trouxe a mensagem lá do meu servidor. O que é muito legal, porque eu não fico toda hora tentando buscar informação. Ele fica conversando. Quando há necessidade, ele faz toda a troca. Eu vou até manter aqui um padrão, ó, vou colocar MSG. Vou colocar aqui, ó, bem-vindo, e vou colocar o title aqui. 2 pontos. Bem-vindo, tá? Assim eu mantenho um padrão, né, de dados e tudo mais. Agora que eu fiz isso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa URL, Ctrl Shift N, colar aqui, ó, você está conectado, vamos ver, estou abrindo aqui em modo em navegação anônima, vou dar um Ctrl Shift I aqui para escutar, tá, ó, já recebeu, ó, você está conectado, bem-vindo. Vamos voltar aqui, tá, ó, se eu recarregar, olha só, bem-vindo, você está conectado, e aqui continuou a minha mensagem única. A ideia agora
tá? Que eu já tenho aqui já uma mensagem do servidor, é avisar todo o resto, tá? Todo mundo que não seja eu, que eu tô conectado. Quando você quer avisar outras pessoas, você vai fazer o mesmo processo, o client.emit, porém, antes do emit aqui, você vai colocar um cara chamado broadcast.emit. Vamos lá, vou colocar aqui. Posso até pôr o mesmo nome para aproveitar o cara que está escutando aqui, tá? Cadê? Aqui no meu main, ó, o cara que já está escutando aqui o hello, tá? Vou manter o mesmo nome, depois você pode pôr um nome diferente, não tem problema se você quer tratar de forma diferente. Aqui vou dar um title, 2 pontos, vou colocar nova conexão, vírgula, MSG, alguém se conectou. Vou vir aqui, dar um F5, tá? Bem-vindo, você está conectado. Aqui, ó, nova conexão, alguém se conectou. Nota que eu não precisei nem recarregar. Eu altero no servidor e todo mundo que está conectado já começa a receber a mensagem, ó. Vou dar um F5 aqui, e se eu vier aqui, ó, nova conexão, alguém está conectado, alguém se conectou. Você não acredita que isso daqui é legal pra caramba? Vou fazer um outro teste então aqui, tá? Vou vir aqui em cima, ó, vou adicionar um cara assim, ó. If notification ponto permission for igual a default notification ponto request permission. Aqui vou chamar outro método, console.log, e vou colocar aqui, ó, o usuário o usuário não deu permissão ainda. Pronto. Show de bola. Var notify igual a function. Vou colocar um data aqui. Var notification igual a new notification. E vou colocar assim, ó, data.title. E aqui, ó, vou abrir um JSON, vou colocar buddy.data.msg. Maravilha. O que eu vou fazer, ó? Vou copiar esse cara, em vez de console log, ó. Vou deixar o console log aqui por um motivo bem básico. Vou colocar aqui, vou passar minha variável data. Na verdade é MSG, né? MSG. Como eu alterei o main.js, que é o recurso de front aqui, vou precisar recarregar. Então eu vou recarregar. Deu um errinho na linha 6. O que foi que eu fiz? Linha 6. Aqui tem um ponto e vírgula. Vamos ver. Show de bola. Aqui já apareceu a notificação aqui embaixo. Deixa eu fechar para vocês verem. Bem-vindo, você está conectado. Ó. Vou carregar de novo. Bem-vindo, você está conectado. Como eu já autorizei notificação aqui no localhost, então ele aparece aqui. Vou vir aqui. Aqui não aparece notificação, tá? Porque ele bloqueia. Então, quando é navegação privativa. Olha só. Nova conexão, alguém se conectou, tá? Vou deixar aqui, ver se eu consigo deixar a tela lado a lado. Vou recarregar aqui. Tá, ó. Bem-vindo, você está conectado. Vou fechar. Vou vir aqui. Nova conexão. Tá? Essas notificações vêm só desse lado do navegador, porque a navegação privativa bloqueia as notificações aqui no desktop, tá? Então essa é a vantagem de testar dessa forma. Então olha só, sempre que eu coloco, ó, que eu recarrego nessa tela, alguém se conectou, nova conexão. Isso funciona cross-browser também, se você tiver 2 navegadores. Aqui, ó, localhost 3000. Vou dar um enter. Tá, nova conexão. Aqui ele pediu permissão de notificação, ó, mas olha só, a notificação lá do Google Chrome já veio, ó, nova conexão, ó. Tá? Ele já me notificou que alguém se conectou no site, ó. Isso funciona
tá? Quem tá mandando essa mensagem é o servidor. Então isso funciona, cara, para qualquer lugar do mundo, tá? Que todo mundo que tiver nessa página no mundo vai receber a notificação que isso tá conectado. Você pode travar, bloquear, enfim, trabalhar para mostrar só pro administrador, ou enfim, tá? Aqui nesse caso, para esse exemplo, tá maravilhoso isso daqui. Mas não é só isso, você pode usar isso para fazer o que você quiser. Por exemplo, vou criar aqui mais 2 caras. Aqui e aqui. Vou chamar o primeiro de turn response. E vou chamar o segundo de add response. Prontinho. Aqui eu não vou tirar esses 2 caras aqui. Aqui também. Aqui também vou tirar o console log. Vou tirar o console log. E aqui eu vou fazer assim, ó. Deixa eu dar uma estudada com a melhor forma de fazer o que eu quero, né? Com load. Content. Tá? Ponto. Load. Podia usar, porque eu estou usando coisas diferentes, tá? Respostas diferentes para deixar exemplo para você, mas você pode usar a mesma resposta aqui nesse caso. Acredito que vai ter o mesmo efeito. Barra content table. Acho que isso daqui talvez resolva. Se não, eu volto aqui e altero. E vamos colocar um notify também. MSG, já que tá fácil assim, eu também recebo a notificaçãozinha aqui. Pronto. Eu acho que isso aqui resolveu o meu problema. Falta só eu, agora ele já está escutando a resposta que o servidor vai dar, mas falta eu avisar que eu fiz uma alteração. Vou vir aqui. Vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui no comecinho. Socket.emit. Agora eu estou enviando uma mensagem para o servidor, até então eu só estava escutando. Vou chamar essa conversa de add, eu já tenho add response lá em cima. E vou fazer assim, ó. msg, task added, tá? Tarefa adicionada. Vou vir aqui embaixo, mesma coisa. Só que aqui, ó, eu chamei de turn response, vou chamar de turn para ficar um padrãozinho aí. Turn, vou colocar, vou mandar o status aqui. Data.status. Maravilha. Acredito que tá tudo certo. Se tiver algum erro, depois a gente vai descobrir, eu volto e acerto. E aqui eu vou colocar para ele escutar o que está acontecendo. Vamos criar primeiro quando eu adicionar alguma coisa. Então, client.on, estou escutando uma resposta do servidor. Opa. Vou colocar aqui dentro, depois da conexão, né? On add, ou seja, quando eu emitir aqui, ó, o add com essa mensagem, tá? Então, ele vai ficar escutando e aqui ele vai executar alguma coisa, né? Vamos chamar aqui o callback. Posso até colocar o data, onde eu vou receber esse meu JSON aqui, que por enquanto acredito eu que eu não vou usar, mas já deixei aqui aberto a possibilidades. E vou colocar assim, ó, client.broadcast, porque eu não preciso ser avisado, eu só preciso avisar as pessoas. Emite. Vou emitir o meu add response, ó, tô respondendo lá pro servidor, que está escutando aqui, ó, no add response, para executar esse load. E vou colocar aqui título, nova tarefa, e o MSG tá ali em cima. Uma nova tarefa foi adicionada. Prontinho, salvei. Vou criar de novo aqui outro cara. Ué, é turn que eu chamei lá? Que eu enviei a mensagem? Foi turn, ó. Então, turn. Function data. Também broadcast, porque eu quero avisar os outros, não quero ser avisado. Tem o MSG data status aqui. Então eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. If data.status for false, eu coloco aqui var só um msg igual, vou colocar aqui um title
tarefa desfeita. MSG. Alguém decidiu. Alguém acha que não terminou uma tarefa. E aqui em cima, mesma coisa, só que aqui, tarefa concluída. Maravilha, eu acredito que eu fiz tudo certo, só falta passar aqui o MSG, e aqui, ó, isso daqui é um array, né? Tô colocando direto aqui, tá errado, tá? Prontinho, vamos voltar pra cá, deixa eu recarregar, e deixe-me carregar aqui também, tá? Eu que eu não vou autorizar a receber notificação, porque vai facilitar pra mim ficar só vendo, senão ficar vendo um monte de notificação diferente aqui, vai ficar atrapalhando, né? Então vamos lá, vamos verificar se eu fiz tudo certo. Vou dar aqui um not OK. Tá? Vamos verificar aqui. Opa, deu um erro. Deixa eu verificar o que foi que eu escrevi errado. TMSG não foi definido. TMSG. Tá aqui no socket. Aqui, ó. Maravilha. Deixa aqui. Aqui. Recarregar. Então vamos testar. Deixa eu dar um not OK aqui. Tarefa desfeita. OK. Tarefa desfeita. Quase lá. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Assim, que é só data. Que aqui ele já está enviando data status, né? Então aqui é só data. E aqui, opa, TD response de novo, tá? Turn response. Maravilha. Aqui vou adicionar um ID content, né? Que eu não tinha adicionado ainda lá no meu HTML, para ele poder encontrar esse cara aqui. Vou recarregar as duas telas. Eu vou fazer aqui, ó, nesse que não recebe, nesse cara aqui que recebe notificação, porque assim é que não emite, tá? Vamos lá, olha só. Tá vendo que eu altero num lugar e ele já altera no outro também? Pra trabalhar com equipe isso é maravilhoso, né? Olha só. Tá? Com notificações. Real time. Vamos tentar adicionar alguma coisa? Série sobre Laravel. Vou colocar aqui, tá? Planejar conteúdo para uma série sobre Laravel. Adicionar. Maravilha, ó. Adiciono nos dois, tá? Se eu vier aqui, ó, JavaScript, tá? Vier aqui marcar essa série sobre Laravel como OK e voltar lá no Chrome, tá marcado como OK. Se eu vier aqui, ó, na janela privada, tá marcada como OK. Vamos marcar aula 1, tá? Aula 1, aula 1 e no Firefox aula 1, tá? Isso é a aplicação real-time usando o Node.js. Muito simples de se manter, muito simples de você criar recursos incríveis sobre isso daí, tá? Usando simplesmente Node.js, usando JavaScript do começo ao fim, tá? Também existem várias técnicas de implementar o Node, projetos Node junto com projetos PHP. Isso é uma realidade que acontece, tá? As pessoas realmente usam aí CakePHP, Laravel, PHP puro, Zend, enfim, e usam o Node e usam também o PHP para criar aplicações mais ricas, para criar até SPAs mais ricas, tá? Isso é extremamente leve, porque você não fica o tempo todo mandando resposta para o servidor. O servidor, você pode aqui ficar escutando uma resposta do servidor quando você está no front, ou ficar escutando uma resposta, tá? No servidor, uma resposta vinda do front. E você pode enviar tanto uma mensagem
para a própria pessoa que acabou de emitir essa mensagem ou para todas as outras, excluindo essa pessoa usando o broadcast. Quer dizer, é um recurso muito rico, um recurso muito elaborado e que é cross-browser. O mais interessante é cross-browser, tá? Você consegue usar isso daqui integrado aí com qualquer navegador, porque ele vai, o Socket.io vai resolver esse problema e é lindo de se trabalhar. Eu espero que essa semana, os vídeos que eu postei essa semana ajudem, se ajudar pelo menos uma pessoa, para mim já tá excelente, para mim já foi um ganho enorme. E não esquece de cadastrar o seu e-mail aqui. Se quiser assistir o Hangout que acabou me dando a ideia de criar todo esse material aqui para vocês, tá? O link tá na descrição também. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade e tchau, tchau.